Hoje, essa semana eu estava em casa pensando naquilo que nós deveríamos meditar ao Senhor. E aí eu li um texto de um teólogo falando sobre Judas. E eu acho que raramente eu já falei sobre Judas, porque Judas é sempre aquele cara em que a gente meio que desenhou quem é Judas. Judas é um traidor. Vamos malhar Judas, cospe no Judas, chuta Judas, né? Aquele cara que você, quando você quer ofender alguém, fala: ô meu irmão, você é um Judas, hein? Não é verdade, irmãos? Hoje o André falou para o Rafael: esse Rafael é Judas, hein? Porque o Rafael estava perturbando. Então, quando você quer colocar a pessoa num lugar meio difícil, você fala: é Judas. Isso aí porque a figura de Judas não ficou muito boa. A figura de Judas não é muito legal. E nós vamos hoje meditar um pouco. E o tema da mensagem é: o que aconteceu, ou como aconteceu, por que aconteceu. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, nós vamos ler um pouquinho sobre esse homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Molhou a marmita dele. Tinha tudo para dar certo. Mateus 27. Vamos começar no versículo 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram-se às moedas e disseram: é contra a lei colocar esta moeda no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele chama o campo de sangue. Ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Somente até aí. Quem foi Judas? Judas foi um dos 12 que andou com Jesus. Você imagina, queridos, Jesus passando no meio do povo e escolhendo 12 homens para caminhar com ele. 12 homens escolhidos para serem trabalhados por Jesus, discipulados por Jesus, ensinados por Jesus. Sabe assim, cara a cara, como diz aí na gíria, tete a tete, frente a frente, vendo o que Jesus fez. Eles vendo cura, eles vendo homem da mão ressequida sendo estendida, sangue de mulher sendo estancado, filho de viúva sendo ressuscitado, ele vendo Lázaro, um amigo, ressuscitando dentre os mortos, vários e vários milagres, libertações, o endemoniado de Gadara, pessoas em que estavam ali possessas há anos, em que a população tinha medo. Jesus entra e fala: então vocês saem, entram naquela manada de porcos, vara de porcos. O que a Bíblia fala? Daqueles porcos que estão ali. Fugiu. E os porcos se jogaram do precipício. Esses homens acompanhando de tudo. Agora, sabe o que é o melhor de tudo, querido? Que no meio da multidão, e uma multidão que eu digo, sim, multidão, porque só nos pães e dos peixes eram 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Jesus vai lá e começa a escolher um por um.
dos 12 e escolhe Judas para andar juntos. Escolhe Judas para poder caminhar. Judas é uma dessas pessoas escolhidas para caminhar com Jesus e para aprender do Senhor. Pois bem, na sua trajetória, o texto bíblico nos dá a conotação e nos fala que Judas era responsável pelas finanças dos 12. Como assim? Jesus recebia? Sim, Jesus recebia ofertas, e principalmente de mulheres que iam, ofertavam, sustentavam o trabalho, o campo missionário, ajudavam aonde Jesus ia, ajudava as viúvas, trabalhava. E Judas era essa pessoa que era como se fosse o tesoureiro daquele departamento de uma igreja de 12 membros, com um pastor chamado Jesus. Judas tinha uma responsabilidade, mas Judas tinha um coração corrompível. Judas tinha um coração em que permitiu-se ser roubado de diante do Senhor. Quando Judas é feito a proposta a ele, para que ele pudesse mostrar quem que era Jesus Cristo, porque os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei, estavam querendo alguma coisa para acusar Jesus Cristo. Então eles queriam saber e ter a certeza quem era. Jesus Cristo sobe para o Getsêmani, vai orar, e a palavra nos dá a ideia que Judas vem com eles. E Judas faz o seguinte plano: aquele na qual eu beijar, esse é Jesus Cristo. E aí Judas vai lá e dá um beijo em Jesus, e os soldados prendem o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, passando tudo isso, Jesus é levado às autoridades. Jesus é levado para ser penalizado, à morte. Judas sente o peso com remorso de tudo isso, e Judas, ele tenta devolver as 30 moedas de prata. Ele vai até os sacerdotes da época, e chegando lá, ele quer devolver esse dinheiro. E eles falam: eu não tenho nada com isso. Você vendeu as suas informações, você vendeu o seu conhecimento de quem ele era, e nós não temos nada com isso. O que nós prometemos está pago, está bem pago, e você pode ficar com esse dinheiro. Judas, imediatamente, a palavra do Senhor diz que ele joga o dinheiro dentro da igreja, dentro do templo, e foge para se enforcar. O fim de Judas foi tão trágico que no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 18, diz que Judas sobe para se enforcar, e no momento da sua morte, ele cai, na forca, ele cai. A ideia que dá é que arrebenta a forca, e ele cai no chão, e as suas vísceras são lançadas para fora. Olha que morte trágica, cara. Um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que tinha tudo para contar uma história, como contou Paulo, como contou Pedro, como contou Mateus, como contou tantos outros. Um homem que tinha tudo para poder ver o Senhor Jesus Cristo e ser uma influência positiva no meio da população. Claro que talvez você esteja pensando aí, mas era necessário que tivesse Judas para que o Senhor fosse preso. Sim, era necessário. Eu estou falando, por que Judas? Por que ele se rendeu? Por que ele se contaminou? Por que ele se vendeu? No momento de tanta luta, no momento de tanta dificuldade, esse homem simplesmente, por um dinheiro que não fez diferença nenhuma nas mãos dele. E a palavra do Senhor diz que esse dinheiro foi jogado. Aqueles homens pegaram o dinheiro e falaram assim: e agora? A gente não pode colocar no caixa da igreja, porque esse dinheiro tem preço de sangue. Era muito dinheiro, 30 moedas de prata, era muito dinheiro, nós não podemos colocar no caixa da igreja. Então vamos fazer o seguinte: vamos comprar um campo, para que esse campo possamos sepultar aqueles que são de fora de Jerusalém, aqueles que não são judeus, porque os não judeus não podiam ser sepultados aonde os judeus eram sepultados. E eles, pois bem, pegaram esse dinheiro, foram lá e compraram, e até os dias de hoje diz que esse campo é chamado campo de sangue, porque foi comprado com o dinheiro na qual levou o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Judas morreu. Um homem que, como eu e você, tínhamos tudo para ser 100%. Um homem que, como eu e você, tínhamos tudo para poder caminharmos bem. Você vem à casa do Senhor,
você ouve da palavra do Senhor, você se alimenta do Senhor, você talvez tenha aí o seu casamento, a sua esposa, o seu filho, se não tem, Deus vai providenciar. Talvez você tenha passado já por tantas lutas e você já viu a mão do Onipotente sobre a tua vida várias e várias vezes. O Senhor agindo, o Senhor fazendo milagre, o Senhor sustentando dia após dia. Mas sempre eu e você, às vezes, nós decidimos por negar a Jesus Cristo e virar as costas e fazemos aquilo que nos agrada. Porque o que nos agrada, por muitas vezes, é mais importante do que aquilo que nos edifica. Porque o que agrada é momentâneo, é instantâneo. Por que um homem larga a sua esposa em casa, vai para uma casa de prostituição e ali se prostitui, e quando ele sai dali, o peso na sua consciência vem e ele volta para sua casa? Porque o seu prazer é momentâneo. O seu prazer é instantâneo. Passou, acabou. Mas ele sabe que ele tem para onde voltar e que ele precisa voltar e às vezes realinhar a sua vida e a sua história. Com o Senhor é diferente. O Senhor nos alimenta dia após dia. A sua obra é feita a cada amanhecer. E enquanto eu durmo, a palavra do Senhor diz: Ele trabalha por mim. Eu posso ouvir um amém seu? Ou você não dorme? Eu durmo bastante por isso. Eu deixo de trabalhar, é Ele que trabalha por mim. Ele me guarda diariamente. A sua mão está constantemente estendida. E eu consigo ver o poder do Senhor em cada detalhe da vida. Eu não sei se você consegue, mas em cada detalhe da vida eu vejo a mão de Deus. Por estar aqui, por estar pregando, por cada amanhecer, por cada vez que eu acordo, eu me assento à cama, eu falo: Senhor, obrigado por mais um dia, porque muitos nem abriram seus olhos. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho a minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Muito obrigado porque eu tenho aquele cachorrinho que cedo ele vai na cama, pula, me dá aquela lambida violenta para que eu possa sair com ele. Irmão, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, ele está louco. Ele pula na cama e a vontade é de esganar ele. Mas eu não posso passar por isso sozinho. O que eu faço? Fico quietinho, dou de morto. Aí ele passa aqui em cima de mim assim, e vai para minha vizinha aqui, Aí, quando ele vai para Débora, eu viro de lado. Aí Débora... E se eu não levanto, ele vem de meia em meia hora. Põe a bolinha na boca, vem assim na beira da cama, põe as duas patinhas e fica... Eu falei: rapaz de Deus, que coisa é essa, Jesus? Aí eu tenho que levantar, me arrumo, ponho a coleira nele e vou andando com ele assim, seguro ele pela coleira e vem... Vou não, ele vai bem, de boa. Mas eu louvo ao Senhor por isso. Que muitas pessoas nem braço para puxar o cachorro tem. Não tem nada. E às vezes nós não conseguimos ver a mão de Deus em nossas vidas. O que Deus faz, Ele faz diariamente e constantemente. O que o diabo faz? Ele vem impactar e ele destrói nesse pequeno impacto. Porque a coroação de Satanás é tríplice. Guarda isso no teu coração. A obra nojenta do inimigo é tríplice. Ele vem para matar, roubar. É obra tríplice. Ele vem para matar, para roubar e destruir. É o que ele fez com Judas. É isso que é a obra de Satanás. Se você pegar na história bíblica, homens e mulheres de Deus. Eu estou pensando em qual mulher de Deus que caiu no papo de Satanás. Eva, só. Tem mais alguma aí? Jezebel. Tá bom, Jezebel não era crente.
Ananias e Safira. Pois bem, já está bom, já. Uma só vale por 1000 homens. Então... uma mulher já arrebenta mais do que 1000 homens. Vamos lá. Mas se você pegar a história bíblica, queridos, você vai observar que aqueles que caíram porque permitiram que Satanás entrasse e ele matou, roubou e destruiu. É trabalho tríplice. Ele não brinca não, irmão. É isso que ele quer fazer. E aí você e eu às vezes comparamos a obra redentora do Senhor, porque a cada manhã, a cada agir, a cada mover, a cada problema, o Senhor vai se mostrando, vai se revelando, vai trabalhando, vai moldando, e você quer a obra impactadora do inimigo na sua vida. Deixa de besteira. Deus vai trabalhando dia após dia, e quando Ele precisar fazer uma obra arrebatadora, Ele leva a igreja para o céu. Ele vai a todos os dias trabalhando, todos os dias transformando, todos os dias de dentro para fora, de dentro para fora. O seu poder e a sua graça vai movendo os nossos corações. Mas o que aconteceu com Judas então? Um homem que foi enforcado. Todas as vezes que eu li o texto de Atos capítulo 1, versículo 18, o homem, além de ser enforcado, provavelmente num penhasco muito alto, a corda provavelmente se arrebenta. Há alguns... A Débora é terrível, né, cara? É que eu levanto a camisa aqui e aparece a polpinha da barriga aqui embaixo, entendeu, irmãos? E ela tá, baixa esse braço. Todas as vezes, queridos, em que eu começo a imaginar, volta aqui, queridos. Todas as vezes que eu começo, é assim mesmo. Todas as vezes que eu começo a imaginar em que Judas foi para um precipício para poder se enforcar, provavelmente a corda tenha arrebentado, ele tenha caído e as suas vísceras tenham pulado para fora devido ao impacto. É uma morte. E que eu falo, Senhor, me livra disso. Olha o que Satanás faz. Olha a obra dele. Agora, o que leva um homem a tomar essas decisões? O que leva um homem que tinha tudo para dar certo, fazer com que as coisas dêem errado? E eu gostaria que você guardasse isso. Primeiro, cuidado com quem você se relaciona e faz negócios. Enquanto andava com os 11, estava tudo bem. Estava tudo bem. Porque eles tinham uma só ideia, um só pensamento, um só coração. Eles caminhavam juntos para o mesmo propósito. Quando Judas decide largar os 11, os 12 com Jesus e viver os seus próprios conhecimentos, ele faz o que faz. Tome cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona. Essa pessoa pode deturpar no seu e no meu coração a ideia do que é certo e do que é errado. A ideia do que é certo e do que é errado. Você já viu o conselho de quem não é crente para um cara que chega perto do seu amigo e fala assim: rapaz, eu não aguento mais minha esposa. Aí o não crente fala assim: faz como eu fiz. Mete o pé. Joga para o alto. O que tem? Tem tantas aí à disposição. O que tem você fazer isso? Quando eu e você começamos a ouvir aqueles que não são cristãos, quando você começa a ouvir, deixa de ouvir o que a palavra do Senhor diz, quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, certamente vamos tropeçar em nossas vidas. Se eu levar em consideração que essa palavra e os seus ensinamentos é bússola para a minha vida, se eu levar em consideração que essa palavra tem os ensinamentos completos para o meu bem-estar de vida nessa terra, eu não tenho como errar, porque a palavra do Senhor diz, e se a palavra do Senhor diz, é a boca do Senhor que o diz.
E é importante entendermos isso. Por que Judas tropeçou? Porque largou a presença de Jesus, largou a presença dos 11 e foi se aconselhar, ouvir outras pessoas. Eu não estou falando que você não pode ter relacionamento. Eu não estou dizendo que você agora, a partir de hoje, você vai pegar no seu celular, vai apagar todos os contatos daqueles que não são cristãos. Não estou falando disso, queridos, porque até mesmo você precisa estar lá para poder mostrar a luz de Cristo e temperar como sal a vida das pessoas. Mas eu estou falando que eu não posso viver segundo o conselho dos ímpios. É fácil nós entendermos isso. Vamos lá. Salmo 1, esse salmo é fantástico. Salmo 1, queridos, resume. Cadê Salmo 1, meu Deus? Está aqui. Resume o que eu e você precisamos e como devemos viver. Olha o que diz Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção, queridos, é algo progressivo. O diabo não se revela para mim e para você com um tridente, com um chifre, com um rabo. Ele não se revela para mim e para você desse jeito, não. Deixa de besteira. Como que ele faz? Olha o que o Salmo diz. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Primeira coisa, ele nem ouve o conselho. Não ouve porque não pergunta para quem não interessa. Eu não posso perguntar para quem tem menos do que eu. Para quem não entende nada sobre reino, sobre o Senhor. Como que eu devo me portar como um homem de Deus? Então, como é feliz o homem que não segue, não ouve o conselho dos ímpios. Segunda coisa, olha como é progressivo. Já que ele não ouve, não imita a conduta dos pecadores. Além dele não ouvir, ele não vai imitar. Ele não vai imitar. Ele não vai. O que tem, pastor? Eu estou no meu dia a dia e de repente passa, eu estou conversando com um amigo, passa uma mulher bonita ou um homem bonito e o meu amigo fala assim: oh, meu Deus, que é isso, hein? Seu Deus é bom, hein? Olha como criou essa menina. Põe Deus na história para ficar mais aprazível. Aí você, crente, o que você quer fazer? Deus seja louvado. Obra-prima de suas mãos, pastor. Para ele não perder a roda de conversa, o que ele faz? Ele imita. Ele se vende. Ele se corrompe. Ele desce o nível. Ele desce a escada para ficar no mesmo nível do que o outro está. Entenda isso, queridos. Se a vida cristã é progressiva, eu hoje tenho que estar melhor do que ontem. Então, se eu tenho alguém que está nessa trajetória, num processo de caminhar, e se eu imito, eu desço a escada da vida para me assemelhar. Por que você desce, ao invés de você subir e se assemelhar com homens e mulheres de Deus? Por que queremos nos assemelhar com quem é pior, ou com quem diz o errado, ou com quem dá conselho daquilo que não nutre os nossos corações, ao invés de falar assim: qual é o preço que eu tenho que pagar para ser um homem ou uma mulher melhor? Sabe por quê, irmãos? Para melhorar é necessário pagar preço. Não é verdade? Para melhorar é necessário pagar preço. Irmãos aqui que estão estudando, eu tenho conversado quase que semanalmente, diariamente com o Rafael, estudando. Eu falei: Rafael, e aí? Pastor, eu estou estudando, você é advogado. E na reunião de homens ele falou assim: eu vou ser agora delegado. Delegado, Rafael, sou seu amigo, hein?
Falei, isso mesmo, velho. Estuda. Mas não seria mais fácil ele olhar para quem não estuda e falar assim, sabendo uma coisa? Ele vive. Para que eu quero chegar delegado? Ou você olhar para quem se esforça para manter o seu casamento, o seu relacionamento, paga preço, se ajoelha, levanta na madrugada, põe a cara no pó, faz jejum, faz campanha, lê Bíblia, põe a cara no pó, ora pelo filho, ora pela esposa, ora pela família, ora pela sogra, fala, Deus tem misericórdia, muda a história da minha família. Não é mais fácil você olhar para quem abandonou tudo, jogou tudo no mar do esquecimento, e agora eu vou me aventurar numa nova história? Porque mudança gera sacrifício, mudança gera renúncia, para melhorar gera atitude, e essa atitude gera tempo, investimento de vida. Mas o salmista não para aí. Ele não imita a conduta dos pecadores. E agora o que ele não quer fazer? Ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, você não está entendendo. Ele não segue, ele não imita, e ele nem senta. E a Bíblia chamou ele, sabe de quê? De feliz. A Bíblia não chama ele de triste, amargurado, abandonado pelos amigos. Não. A Bíblia chama ele de feliz. Feliz é o homem. É engano seu, querido, quando você se posicionar na sua vida cristã e um amigo seu falar assim, pô, Alexandre, não dá para andar contigo. A partir de hoje eu não quero mais me relacionar contigo. Sabe quem perde? É ele. Mas a nossa carência é tão grande, o que a gente faz? Não, tudo bem. Eu me corrompo um pouquinho. E não existe se corromper um pouquinho. Ou se corrompe por inteiro ou não se corrompe. Porque um pouquinho também leva para o inferno. Não existe tamanho. O salmista é claro. E aí o salmista continua. Porque para aqueles que fazem isso, presta atenção para aqueles que fazem isso. Ele é como árvore, pastor Eliane, plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá folha, dá flor, dá fruto, e de nada ele tem falta. Por quê? Porque ele não imitou, ele não se assentou, ele não fez nada, ele se manteve na presença de Deus, e Deus olhou para ele e falou assim, meu filho, eu vou te abençoar, para que toda a terra veja que você é próspero, porque eu derramei sobre a tua vida. Ele é plantado junto ao ribeiro de vida, que é a própria presença de Deus. Oh, aleluia! Ele é plantado ali junto. Mas os meus amigos, vai embora, eu quero estar na presença do meu Deus. Ele não está preocupado se as pessoas vão virar as costas, se as pessoas não vão querer estar com ele. Ao contrário disso, vão ver tanta transformação na sua vida, que vão chegar e falar assim, olha, eu estava errado, deixa eu andar contigo. Eu estava errado, deixa eu caminhar com você. Deixa eu ver, irmã, o que você fez para mudar, porque eu preciso mudar. E de repente você vai observar que junto de você vai ter grupo de mulheres e de homens buscando um único propósito, de serem felizes como você é. Primeira coisa, cuidado com quem você se relaciona. Cuidado aí. Segunda coisa, cuidado com a ansiedade, com a ânsia de ter ganhos. Por que Judas se corrompeu? Não foi por um abraço. O sacerdote chegou para Judas e falou assim, se eu te der 3 abraços, você me diz quem é Jesus? 1, 2, quem é Jesus? Quando Judas viu 30 moedas de prata, e aquela grana dava para comprar terra para fazer cemitério, era grana, irmão.
Judas já tinha vivido 3 anos e meio com Jesus Cristo, pegando do peixe, comendo da multiplicação dos pães. Falou assim: agora eu vou tirar minha barriga da miséria. Judas não tinha entendido que o que Jesus falava não era o alimento dessa terra, mas era o alimento que levava para o céu. Mas o que Judas conseguia enxergar era a quantidade de ganho em que ele ia colocar monetariamente no seu bolso. Então deixa eu te falar uma coisa: nem tudo que brilha é ouro. Outra coisa que eu gosto: tudo que vem fácil, você desconfia. Veio fácil. Se veio fácil, você opa, não tem preço, não tem esforço, não tem suor, não tem empenho. Se veio fácil, isso pode cheirar mal. A ânsia de Judas de querer ganhar um dinheiro fácil, somente por dar um beijo em Jesus Cristo, corrompeu o coração dele e fez com que ele perdesse a sua vida física e espiritual. Você precisa se atentar a isso, queridos. Nós estamos numa época em que o dinheiro fala mais alto, tudo por dinheiro. Qual que é a brincadeira do Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Não é isso? Aviãozinho. Hã? É deprimente você ver esse programa. Eu sei que agora ele está afastado, mas é deprimente. Ele tira uma moedinha, uma notinha do bolso e joga para esse lado aqui. As mulheres pulam uma em cima da outra para pegar R$50. R$50. Se você olhar com outra ótica, é deprimente. Se você olhar com a ótica de dinheiro avanço, que delícia, até eu pulava. Judas se corrompe com nada, porque dinheiro, a Bíblia fala que a traça e a ferrugem corrói. Pastor, então peraí que eu não estou entendendo essa mensagem não. O senhor está dizendo então que o crente não nasceu para ganhar dinheiro? Ao contrário, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Você pode sim enriquecer, e eu oro por isso. Você pode sim ter salário de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 mil, de 150 mil, não há problema nenhum. Você pode parar na porta dessa igreja, e eu gostaria muito que você fizesse isso, com uma BMW de R$1 milhão e deixasse eu dar uma volta. Lógico. Mas não sentado na carona, dirigindo. Eu gostaria muito que você fizesse isso, que você trabalhasse, se esforçasse por isso, que você planejasse a sua vida com esse foco. É importante isso, queridos. Você acha que um cara que ganha R$100 mil por mês, um dia ele estava dormindo, no outro dia ele acordou, pronto, 100 mil na conta todo mês, blim, blim. Não fiz nada, não estudei, não me esforcei, não, né? Não, só se for filho de pai rico dessa terra. Não, há um esforço. Quem tem salário, ele estuda, ele paga preço. Eu falava para o Isaac, quando ele estava estudando para poder fazer a prova de medicina, eu falava assim: meu filho, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Pai, eu estou dormindo. Tem muito japonês acordado estudando. Fátima sabe disso. Tem muito tomando os espaços, estudando. E ele fala: tá bom, entendi. Chegava do cursinho 9h30, 10 horas da noite, e estudava revisando o que tinha acabado de ver até meia-noite, 1 hora da manhã, para outro dia acordar cedo, estudar até às 10 horas, para poder, 10, 11, meio-dia, ir para o cursinho e estudar novamente até às 9 da noite, e emendar. E um ano que parou a vida, decidiu o que ia fazer. Não cai do céu. Nós temos aqui 2 médicas, cai do céu a faculdade de medicina? Não cai, irmão.
Nem que seja particular, não cai do céu. Ó, tem que ralar muito. Tem que estudar muito. Para ser engenheiro, para ser delegado, para ser advogado, para ser o que for, para você ser bom e ganhar dinheiro no que você faz, não importa o que você venha fazer, tem que se preparar. Se vier fácil, não vem dos céus. Tome cuidado com isso, irmãos. A sua visão, os seus olhos têm que estar sempre alinhavado com o céu. Eu vivo nessa terra, é verdade. Eu como do que tem nessa terra, é verdade. Eu ando no carro que anda nessa terra, é verdade. Eu me visto com as roupas que são feitas nessa terra, mas o meu coração está alinhavado nos céus. Ele é Senhor, Ele me sustentará. E se Ele quiser me prosperar, Ele vai me prosperar. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Você pode ter muita grana, o que você não pode é perder a visão da eternidade. Seu dinheiro não pode corromper o teu coração. Os seus bens não podem corromper o seu coração. O cara não tem nada, de repente compra um Fusquinha, muda do Fusquinha para um Uno, do Uno muda para um Palio, do Palio. Ele começa agora eu estou enriquecendo. Por quê? Porque eu já tenho um HB20. Não tem nada contra HB20, pastora. Mas agora eu já tenho. Eu não vou carregar mais de 5 pessoas no meu carro. Eu não vou em qualquer lama. Eu não vou em lugar nenhum. Porque agora o meu carro fica na garagem. Toda honra e toda glória seja dada ao meu carrinho. Se não for para te servir e para servir ao Senhor e ao próximo, não serve para nada. Não serve para nada. Se o que eu tenho não serve para servir a quem está do meu lado, irmãos, é lixo. É lixo. E em último lugar, senão eu vou acabar meia-noite. Cuide das suas emoções. O que aconteceu com Judas? O versículo disse que o coração dele se encheu de remorso. Não houve arrependimento no coração de Judas. O coração dele se encheu de remorso. E quando o coração dele se encheu de remorso, ele achou que um ato de devolver o dinheiro mudaria a história. E ele viu que aquilo ali não sarou o coração dele. E por não sarar o coração dele, ele tomou uma atitude drástica. Vou tirar a minha vida. Há duas coisas que nós precisamos entender nesse texto. Primeira, não confunda remorso com arrependimento. Arrependimento muda a sua ótica e o caminho na qual você está traçando. Mudança de mente, é metanoia. Arrependimento, eu estou aqui nesse caminho, andando aqui, feliz da vida, cometendo o que eu quiser cometer. Mas aí de repente eu me arrependo de tudo, eu peço perdão, reconheço que o meu caminho não era um caminho na qual o Senhor se agrada. Eu me arrependendo, eu mudo a rota de caminho, eu mudo. Não, eu não volto pelo mesmo caminho, porque senão eu vou cometer os mesmos erros. Eu mudo a trajetória. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de trajetória. Para quem roubou, não rouba mais. E o que Zaqueu, arrependido, fez? Devolveu tudo o que tinha roubado. A mulher prostituta, que Jesus estava lá escrevendo, falou: olha, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ela reconheceu, se arrependeu, e a palavra do Senhor diz que ela não voltou mais a se prostituir. Ao contrário disso, ela caminhou com Jesus até a cruz. Arrependimento faz você e eu mudar o rumo da nossa história. Sabe por que o seu casamento não muda? Porque não houve arrependimento no seu coração. Sabe por que o seu relacionamento com o filho não muda? Porque não houve arrependimento no tratar com seu filho. Sabe por que você não muda na sua consciência e trajetória de vida cristã? Porque não houve arrependimento do caminho traçado diariamente longe de Deus. E por não haver arrependimento, não há mudança de vida. E por não haver mudança de vida, eu sempre cometo as mesmas coisas que cometia antes.
O ladrão volta a roubar, o prostituto volta a se prostituir, o avarento volta a ser avarento, aquele que tem intriga continua fuxiriqueiro, bagunceiro, briguento. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Talvez um remorso. Fiz mal. Cometi um mal contra a minha esposa. Oh, bem, falei mal contigo, né, bem? Me perdoa. Toma um docinho. Tá tudo bem? Tá. Não me arrependi. Um remorso por vê-la chorando, por vê-la triste, com cara fechada em casa. Um remorso. Porque afinal de contas, irmão, são 25 anos juntos. Eu não gosto de ver essa mulher triste. Mas eu não me arrependi. Foi só um remorso de vê-la triste. Comprei até um docinho. Fui na loja, comprei um sapato. Tá precisando do quê, amor? Hã? É, um Luiz XV. Luiz XV é pé de cadeira, né? É salto. Comprou, foi lá, passei lá na Cacau Show, comprei para ela no chocolatinho. 3 dias depois, pisa no mesmo dedinho que doeu antes. Sabe o que eu faço? Vomito tudo que eu tinha vomitado antes para cima dela. E ela falou: oh, eu nem comi o chocolate ainda, você já está fazendo de novo. É claro, porque você não se arrependeu. Você só teve remorso do que você fez. Você não tratou seriamente as suas emoções. Não tratou seriamente as suas emoções. E por não tratar, você repete sempre as mesmas coisas. E chega ao ponto de dizer: Deus, quando que o Senhor vai me transformar? Nunca. Ele só transforma quem se arrepende. Ele só transforma quem está decidido a mudar de vida. Brincadeira. Ora eu estou lá, ora eu estou cá, ora eu faço. Deus não é Deus de brincadeira não, irmão. Você acha que você vai enganar Deus com essa conversinha furada sua aí? Fala a verdade. Eu podia até enganar meu pai dizendo que eu não estava fazendo bagunça. Mas a Deus, Alexandre, você não presta, cara. Eu estou vendo aí, o seu coração não é bom. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Ele sonda os nossos corações. E por nos sondar, Ele nos conhece na realidade que somos. Eu posso chegar aqui bonitinho, com camisa que eu ganhei de aniversário, com terno, com tênis, com calça bonitinho, falar belas palavras, trazer uma palavra sobre Judas, mas se o meu coração não for bom, Ele está lá do céu e falou assim: você não presta, eu vou até permitir que você edifique a minha igreja, mas o seu coração, velho, não é bom. O seu coração não é bom. Eu vou até permitir que você edifique a minha igreja, mas o seu coração, Alexandre, precisa mudar. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque Deus olha e fala: enquanto você não se arrepender, não mudar o rumo da sua história, eu não faço nada. Crente sem ser cristão, primeira coisa que fala: eu vou sair da igreja. Por quê? Porque Deus não está fazendo nada comigo. Porque Deus não está tocando, pastor Milton. É igual quem fala em prosperidade sem ser dizimista. Irmãos, eu tenho uma vontade. Eu não vou fazer isso. E nunca fiz com crente nenhum. Pastor, porque é desse jeito que chega. Eu estou passando pelo vale da sombra. Pastor, não tem nada para comer na minha casa. A minha primeira pergunta, sabe qual que é? Colocar meu nome e falar: nego, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Na boa, é sim ou não? Você é dizimista? É a minha primeira pergunta, dá vontade de perguntar. Eu nunca perguntei, mas é o desejo de perguntar: Bruno, você é dizimista, irmão? Ei, pastor. Mas reclama porque não tem. Aqui não tem ninguém que reclama. Entendi. Aqui não tem ninguém que reclama que não tem, que está passando por aperto financeiro. Mas esses que reclamam, dá vontade de colocar a mão no ombro e fala: filho, deixa eu te perguntar uma coisa.
Você é fiel a Deus ou você é ladrão de Deus? Você é ladrão, né, filho? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como ladrão, você pode requerer alguma coisa daquilo que é justo? Pode? Mas Deus é misericordioso, mas és fiel, é justo, Ele é justo. Você é ladrão, e como ladrão você quer requerer o quê? É como um ladrão chega na minha casa e fala, eu vou levar essa televisão de 50 polegadas aí, hein? Não, cara, não leva minha televisão de 50, não. Tem uma de 25 lá dentro. Não, eu quero de 50 polegadas. Porque você tem duas, eu vou levar de 50. Mas ele é ladrão. Fala, não, eu tenho que negociar com o ladrão. Às vezes a gente coloca Deus nesse papel. Deus, o senhor tem que me dar. Não, mas você não dá. Não. Eu estou vindo aqui para isso, Senhor. O senhor tem que fazer. Não, querido. Não é assim que as coisas acontecem. Você não se arrepende, você não volta, você não trata com as suas emoções, você não faz conforme tem que fazer, você negocia o evangelho, você brinca com Deus, você vive a semana do jeito que você quer, peca à torta direita, vê pornografia na internet, não lê a palavra de Deus, não se ajoelha, não busca, não clama, não faz nada diante de Deus, reclama das programações, reclama dos cultos. Pastor, hoje está pregando demais, o som está alto demais, pastor que está tocando bateria, misericórdia, e aí quer que a mão do Onipotente esteja sobre a sua vida. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu e você deveríamos falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu não quero acabar com a minha vida com as vísceras jogadas para fora, e nem com algo estrangulando meu pescoço. Mas eu quero viver uma vida eterna contigo. É desse jeito que eu quero viver. Será que você pode ficar de pé?